Olá, pessoal, bom dia para vocês. Sextou, né? O último dia de uma semana que foi uma semana importante para o Brasil e para o mundo. Aqui no Brasil, o passa-moleque da Câmara aqui tentando na marra empurrar um projeto goela abaixo de anistia para o Bolsonaro, que 315 senhores parlamentares golpistas querem porque querem livrar da refrega de ter que pagar pelos crimes que cometeu enquanto tramava um golpe de Estado para anular a eleição do Lula e permanecer no poder. E no mundo, a eleição de um novo Papa e a eclosão de uma guerra que já era esperada entre a Índia e o Paquistão, mas que nem por isso é uma guerra menos importante, porque se tratam de duas potências nucleares, né? E que se odeiam mutuamente há dezenas de anos, né? Uma guerra que não acaba nunca. Então, eu quero dar bom dia para você, o noticiário hoje girando em torno desses temas aí, e quero já dizer, desde agora, que está aberto, desde já, o prazo para o julgamento da decisão da Câmara que tenta cancelar, suspender os processos contra a ramagem para anistiar Bolsonaro. Então, a partir de hoje até a próxima terça-feira, o Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, vai julgar se tem cabimento essa iniciativa da Câmara e até onde ela pode valer. Será que vale para todos os crimes imputados à ramagem? Será que a medida pode ser estendida a Bolsonaro, que não é parlamentar, não é deputado, não é nada, né? Então é isso, gente. O noticiário hoje, nós estamos em cima desses temas e é com isso que a gente vai começar o nosso noticiário. Só que antes, aquele bate-papo de todo dia com meu querido amigo Alex. Tudo bem, Alex? Bom dia, Panunzo. Bom dia, chat. Sextamos finalmente. Vontade louca de não trabalhar amanhã, né? Sim. Alex, vamos lá. O que tivemos no futebol esse fim de semana? Esse fim de semana não, esse dia de ontem. Eu já estou no clima do domingão aqui. Sim. Então. Fala, Alex. Ontem foi um dia menos acalorado no mundo do futebol. Na Libertadores só tivemos um time brasileiro, que foi o Internacional, que foi até a Colômbia e perdeu por 3-1 e meio que se complicou no grupo que tem o Bahia. Então, essas duas rodadas será importante tanto para o Internacional, tanto para o Bahia. E na Sul-Americana tivemos também o Atlético Mineiro perdendo por 3-2 por Deportes Iquique. E o Fluminense foi até a altitude e perdeu de 1-0 para o clube com Alberto Villarroel. Então, ontem foi mais tranquilo no mundo de futebol para os times brasileiros, Panunzio. Muito bom. Por hoje é só, né, Alex? O noticiário está curtinho, afinal de contas, quinta para sexta é um dia meio morno no futebol mesmo, mas está acabando a Libertadores, né? Sim. E vai acabando sem que a Conmebol sussurre sequer, né? Uma sincera manifestação de pesar pelos fatos que a gente vem anotando aqui, né? O racismo no futebol, né, Sim. Alex? Eu acho que apenas isso acabará só se a Conmebol tomará medidas cabíveis e punições severas sem ser multa. Aí os clubes poderão tomar medidas contra os torcedores que cometerem crime e tentar, felizmente, tentar diminuir um pouco dessa situação que está aglomerada no futebol sul-americano. Muito bom. Bom, gente, só para explicar para vocês, a gente ainda com o comecinho do nosso programa, a gente faz esse bate-papo aqui sobre futebol, porque eu pessoalmente não curto futebol, mas eu sei que tem muita gente que gosta, né? E o futebol é sempre um bom motivo para a gente conversar com o colega de trabalho, essa coisa toda. Então você já sabe agora, porque o Alex conta para a gente os resultados todo dia. É verdade que você que nos ouve aqui desde o comecinho do programa todo santo dia, vem criticando, porque às vezes a gente conhece algum time, né, Alex? Sim, infelizmente. Falha nossa, nós estamos estruturando melhor aqui o nosso departamento de esporte para dar um suporte aqui pro Alex, que tem uma vida muito dura nesse começo de manhã aqui, tá bom, gente? Então é isso. Alex, vamos lá? Vamos começar? Olha, vamos, bom programa. Hoje a gente escreve aqui todo santo dia o título do programa, né? E uma frasinha curta que se chama thumb aqui no ICL. O que é isso? A thumb é o que aparece logo na gravura, assim, quando você acha o quadradinho do nosso programa na internet, está lá uma frase. A frase hoje é habemus papam progressivos, que em latim significa aquilo que você já entendeu. Temos um papa progressista, né? E foi a grande notícia do dia de ontem. O que se esperava era que o conclave terminasse ontem mesmo, já na quinta votação, e foi o que de fato aconteceu. Nós vamos ver agora o momento em que o cardeal responsável pelo anúncio vai até a sacada do Vaticano para anunciar quem era o novo Papa para uma multidão que estava ali esperando justamente esse momento e que reagiu como se esperava, né? Reagiu com muita alegria. E na sacada, de repente, apareceu Robertum Franciscum Prevost,
né? O Papa americano, o primeiro Papa americano, o segundo Papa americano, o primeiro Papa agostiniano, não, desculpa, estou trocando tudo aqui, é o seguinte, o primeiro Papa dos Estados Unidos, americano, né? E o segundo Papa da mesma ordem dele, dos agostinianos. Então vamos ver agora o momento em que a fumaça preta surge, a fumaça branca surge na chaminé e o momento seguinte em que o cardeal vai até a sacada para anunciar quem é o novo chefe da Igreja Católica. Bota para nós, Alex, por favor. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Eu acho engraçado esse ritual, é um ritual super bacana, né? Tudo totalmente empolado, uma tradição multissecular e tudo mais. Mas olha, a igreja está padecendo, né? A igreja está caindo de velha e precisa se renovar urgentemente. E uma das coisas que ela deveria adotar, por exemplo, né, é parar de falar latim nessas oportunidades, porque afinal de contas ninguém fala latim no mundo mais, é uma língua morta, completamente morta, e poderiam fazer esse anúncio pelo menos em inglês, né? Para nossa sorte, o latim, o português, como é uma língua neolatina, tem origem, né, na língua falada pelos antigos romanos, a língua clássica, a gente consegue até entender algumas coisas que eles dizem, mas não custava nada fazer isso em inglês, né? Ia facilitar bastante o entendimento pelo mundo, né? Mas está aí, a frase que importa é Habemus Papam, e essa foi pronunciada ontem com todas as suas letras antes que fosse anunciado o nome do cardeal Francisco, sobre o qual nós vamos falar bastante aqui, depois que eu der aqui a meteorologia e os destaques do nosso site do ICL, em que está também essa matéria sobre o Papa, porque afinal de contas isso impacta o mundo inteiro, né? Vamos ver como é que está o tempo hoje no Brasil? Deixa eu pedir para o Alex dividir com vocês a minha página aqui. Temos aqui, olha, quase todo o país livre hoje de chuvas, né? Todo o interior do Brasil, aqui o centrão está livre das chuvas, exceto o norte, lá em cima, numa faixa que vai do Amapá até depois de Manaus, né? Caminhando para leste, o litoral da Bahia e metade norte do litoral do Espírito Santo. E aqui embaixo, olha, no sulzinho do país, que está quase, deixa eu botar aqui para cima para vocês verem, olha só a quantidade de alertas de temporal que tem aqui no INMET. Quer dizer, o pessoal lá do sul, especialmente quem está mais ao sul do Rio Grande do Sul, vai ter chuvarada lá, hein? Depois a mesma condição para Santa Catarina, para o Paraná, entrando hoje o mau tempo pelo estado de São Paulo, tá? Antes de dizer como é que vai ser o tempo no fim de semana, eu vou mostrar para vocês como é que estão as temperaturas aqui no mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Nessas partes, quanto mais verde o mapa, mais vai chover, tá? Então nós vamos ter a chuva, como eu falei, lá na faixa do extremo norte do Brasil, depois aqui embaixo na faixa mais ao sul, né? E Porto Alegre, apesar da chuvarada, não vai ter muito frio, a temperatura vai variar de 21 até 17, já foi de madrugada. Santa Catarina vai ter 32 graus, Florianópolis de máxima, vai estar quente por lá. Curitiba vai chegar a 29 a temperatura, em São Paulo hoje também vai ser um dia quente, em 31 graus, com 18 de mínima registrada aqui durante a madrugada. E no Rio de Janeiro, calorão de volta, cariocas e fluminenses se preparem, temperatura hoje aí vai a 35 graus, hein? Mas depois melhora, tá? Quer dizer, melhora, não sei, né? Porque vem chuva aí no fim de semana. Em Vitória, muitas nuvens, 32 graus de máxima. Em Belo Horizonte, nós teremos 28 de máxima, 16 de mínima. Em Brasília, também 28 graus. Em Goiânia, quente, 32 graus. Campo Grande, 32. Em Cuiabá, teremos 35 graus, nuvens, chuvas isoladas. Em Palmas, 35 graus de temperatura máxima, 24 de mínima. Porto Velho, 31 graus de máxima. Em Rio Branco, 33. Manaus, nuvens, pancadas de chuva isolada, 33 graus. Boa Vista, a mesma coisa, com 32 graus.
Em Macapá, 33 de máxima, em Belém, 34, em São Luís, 32, em Teresina, 34, em Fortaleza, 30, e aí vem as capitais dos demais estados nordestinos com a mesma condição, né? Nublado, tempo com pancadas de chuva, temperatura máxima de 29 graus em Natal, 31 em Recife, Maceió 32, Aracaju 30 e Salvador 28. Aí vocês vão me falar assim, mas você não falou de Fortaleza. Então tá bom, vamos lá para Fortaleza de novo, né? Fortaleza vai ter aqui, ó, 30 graus, tá? E assim completei a ronda da meteorologia. E aí você vai estar se perguntando agora como é que vai estar o fim de semana. Muita gente se preparando aí para, né, tirar a bicicleta do armário, tirar o sungão vermelho, como dizia o Boechat, da gaveta, mas não vai dar não, tá? O tempo vai virar aqui no sul-sudeste do Brasil e olha só o que está nos dizendo aqui o UOL sobre a meteorologia para esse fim de semana, né? A semana que começou fria vai terminando um pouquinho mais quente. Depois de dias com calor acima da média para a época, São Paulo volta a ter temperaturas mais amenas, segundo a previsão da Climatempo. Paulistanos devem se preparar para uma virada no tempo nesse final de semana. A capital, que chegou a 30 graus, vai ter uma frente fria chegando com força no domingo. Mudança do tempo começa já na tarde de sábado, segundo a Climatempo. Nesse período, pancadas de chuva podem ocorrer em várias regiões do estado, incluindo a capital, chuva que segue ao longo da noite e se estende até o domingo. Portanto, aproveite o seu sábado de manhã, porque o tempo vai ficar impraticável, por exemplo, atividades ao ar livre, né? Caminhada, pedalada, corrida, isso tudo que a gente gosta de fazer no fim de semana. Para o domingo tem um alerta de queda brusca na temperatura. A diferença entre a máxima prevista para o sábado e o domingo será de 10 a 30 graus no sábado e apenas 20 graus no dia seguinte. Dia das Mães, então, deve ser nublado e com pancadas de chuva, especialmente durante o período da noite. Se prepare, o frio se intensifica. Não há previsão de chuva no começo da próxima semana, mas vai ter mais frio, né? Quando o céu abre, quando fica lindo o tempo, é porque a pressão atmosférica aumentou. E aí o frio vem mesmo, porque o ar mais denso é o ar mais frio, tá? Então é essa aí a previsão do tempo. Entendeu, Alex? Programou esse seu fim de semana direitinho? Sim. Vai largar aquela meia maratona para a semana que vem ou vai acordar sábado de manhã bem cedo? Vou acordar bem cedo para manter a forma e dar uma corridinha. Tá bom. Ó, no seu caso, manter a forma não, você tem que voltar um pouco para trás, né? É isso aí, é verdade. É fogo, né? Sexta-feira o cara tirando sarro aqui. Acontece. Gente, acontece, né, Alex? Vamos lá. Só fecha aqui o áudio para mim, Alex, por favor. Pessoal, vamos ver os destaques aqui no site do ICL? Vamos? Estamos com uma série de matérias no ar espetacular da Juliana Dalpiva. Você quer conhecer quem é aquele falastrão, né, o grande agente de promoção do bolsonarismo, o homem que não tem papas na língua, né? Silas Malafaia. Olha ele aí, estrelando a nossa manchete principal, cujo título é Império Malafaia, o lado oculto do poderoso pastor. É uma série de reportagens feitas pelo Igor e pela Juliana, que vai mostrar quem é o Malafaia, de onde é que vem a grana que esse cara tem, como é que ele arranja dinheiro para ter uma vida de nababo, né? Sendo que é chefe de uma igreja que não é lá, nem a maior do Brasil. Mas vamos ver como é que ele faz a sua renda. De onde é que sai a grana do Malafaia, né? Silas Malafaia, nos informa aqui a Juliana Dalpiva e nos informa também o Igor Melo. Ele recebeu quase R$1 milhão da igreja dele em apenas um ano. Né? Nós temos aqui um documento, esse ano é 2018, portanto o dado deve estar vencido para ser atualizado. E como é que nós conseguimos a informação do imposto de renda do Malafaia? Lá vem esses abelhudos desses jornalistas aí, esse cara funchando a vida de todo mundo, né? Desrespeitando o sigilo, nada disso, tá? Nadinha. Pode parar de jogar pedra no mensageiro, porque a Juliana é muito criteriosa e o Igor também. Eles foram buscar um documento protegido por sigilo fiscal, mas em outras circunstâncias, porque esse documento foi acostado a um processo que dizia respeito às dívidas de uma das empresas do Malafaia, né? E ele acostou a sua declaração de rendimentos ao processo, que correu publicamente. Então o processo é público, o documento é público, qualquer um pode acessar, viu, Malafaia? Antes que venha falar, estão violando o meu sigilo, essa coisa toda, não. Mas esse documento prova que lá em 2018, né? 2018 já faz 7 anos, o Malafaia tirava R$1 milhão da igreja dele, né?
cheio de pepinos com outras empresas, tá? Mas vamos ver aqui o que a reportagem, a primeira reportagem da série do Igor nos conta. Ela conta o seguinte, olha, o CL Notícias descobriu com exclusividade quanto o pastor Silas Malafaia ganha na sua igreja, que se chama Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ADEC. Documentos obtidos pela reportagem mostram que ele declarou à Receita Federal ter recebido um total de R$ 962 mil só em 2018, tá? O dinheiro consta de uma declaração de imposto de renda que ele fez em 2019. Nessa declaração, atribuiu os recursos à Assembleia de Deus Vitória em Cristo, uma igreja fundada por ele em 2010. Agora é engraçado, né? Porque o cara leva 1 milhão da igreja dele, mas os pastores são tratados em regime de fome, tá? É quase que trabalho análogo à escravidão, porque não tem garantia nenhuma, não tem benefício, não tem nada. O pastor ganha lá, quando ganha bem, um salário pouco, salário mínimo e pouco, tá? O ICL, o que mais que eu tenho que contar disso aqui para vocês? Vamos lá, vou mostrar. Olha aqui a declaração de imposto de renda do Malafaia, ó. Olha só. Ele declarou que recebeu naquele ano R$ 36 mil de salário, tá nessa anotação dessa primeira linha aqui em cima, né, e da editora Centauro Gospel, que é a empresa cujo processo contém essa declaração de imposto de renda. Ele recebeu R$ 36 mil, né? Pouco dinheiro, R$ 3 mil por mês. Só que da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a igreja dele, ele recebeu R$ 962.431,66. Quanto é que dá isso? Isso dá mais ou menos 80 e poucos mil reais por mês, né? Olha, um deputado federal, ministro Supremo, ganha um bruto, tá? Pagam imposto de renda depois, pagam a previdência, pagam tudo. Malafaia não paga. Mas essas pessoas ganham, né, 40 e poucos, fica por 30 e poucos. O Malafaia ganha o dobro de um ministro de Estado, tá? Os fiéis dele dão a ele realmente uma vida de nababo e essa certidão aqui atesta essa história. Vamos voltar aqui para a leitura do texto, que nos diz o seguinte, que essa documentação obtida pelo ICL consta de um processo de recuperação judicial da editora Central Gospel, que é a principal empresa da família Malafaia, processo que tramitou em uma vara empresarial do Rio de Janeiro. Por isso, não há nenhum sigilo sobre essa declaração de imposto de renda do pastor, já que essa ação transcorreu publicamente, né? E os documentos normalmente acossados a processos que se encerram, acabam sendo tornados públicos, ainda que na fase da instrução eles sejam tratados como material sigiloso, viu, Malafaia? Então não adianta ficar bravinho, porque está aqui a informação feita por você mesmo, o imposto de renda, de que recebeu em 2018 esse R$ 1 milhão, R$ 962 mil aí, mais de 80 mil reais a cada mês do ano calendário, né? E olha só, o que mais? Aí a Juliana e o Igor procuraram o Malafaia, falaram: o pastor, explica aí pra gente essa renda, de onde é que vem seu dinheiro, quanto é que você ganha? Sabe o que ele fez? Falou que diz sempre, que não é da conta de ninguém a vida privada dele, foi mal educado, né? Desrespeitoso como ele é, incapaz de atender alguém que leva ele uma informação que o incomoda. Ele falou assim, ó, perguntaram assim, ó, pastor, quanto é que o senhor ganha? Ele falou, não dou nada, isso é particular, não dou essa informação. Eu nunca vi a esquerda dar porcaria nenhuma. Nunca vi vocês perguntarem a padre para dar o valor de nada. Por que eu vou dar? Não dou, disse ele. Então, no dia em que o Papa progressista é indicado lá no Vaticano, a estrela do noticiário do ICL é o pastor Malafaia, né? Pastor Malafaia, o homem, a voz tonitruante do bolsonarismo, né? Aquele homem cujos perdigotos campeiam pelo país aqui, sempre levando uma mensagem bolsonarista aos seus fiéis. A reportagem continua aqui nos explicando como é que ele compõe a renda, como é que ele compunha a renda lá em 2018, né? Diz o seguinte aqui o Igor sobre isso. A declaração de Malafaia mostra que ele recebeu apenas 36 mil, equivalente a 3 mil por mês, como prolabore da editora Central Gospel, fundada em 99, em sociedade com a esposa dele, que se chama Elisete Malafaia. A declaração foi anexada pelo pastor quando deu entrada no processo de recuperação judicial dessa editora, o último recurso para impedir a falência da empresa. A empresa sempre foi apontada pelo pastor como a sua principal fonte de renda, essa editora quebrada. Em meio às dificuldades financeiras, então ela deixa de remunerar o casal com lucros e dividendos. E a restrição prosseguiu durante todo o processo de recuperação judicial, já que a lei limita as possibilidades de remuneração de acionistas durante esse tipo de ação.
O processo se iniciou em 2019, se encerrou no segundo semestre de 2024 e, embora tenha passado por uma reestruturação, a editora Central Gospel ainda lida com dívidas milionárias para com fornecedores, instituições financeiras e impostos. Opa, olha a pós aqui do ICL querendo aparecer aqui junto conosco. Daqui a pouquinho eu falo da pós, tá bom? Então é isso, primeira reportagem da série mostra aí que o pastor Malafaia, aquele vozeirão mal educado do bolsonarismo, é um homem rico por causa dos fiéis da sua igreja, quase R$1 milhão por ano de rendimentos auferidos só com a sua igreja, né? Precisa lembrar que dízimo não dá recibo, né, gente? O dizimista não pega recibo da igreja, né? Então, será que é só isso mesmo que o Malafaia ganha? Vamos dar sequência aqui ao noticiário, voltando aqui à capa do nosso site, porque nós temos aqui muitos e muitos destaques para vocês, né? Um dos destaques diz respeito às críticas do Papa, que o Papa fez anteriormente à gestão do Trump, né? E é possível ver claramente que, embora seja americano, esse Papa não tem nenhuma familiaridade com o governo Trump. Ele foi um crítico ardoroso, principalmente do J.D. Vance e a agressividade da política contra imigrantes, né? Que a igreja não tolera. A igreja manda tratar, até porque Jesus, a família de Jesus era um imigrante no momento do nascimento de Jesus. Foi responder a um recenseamento e ele acaba nascendo no exterior. Então a igreja trata com muito carinho o imigrante, o estrangeiro, o que não é o caso do governo americano, né? Olha só, o que nos diz essa primeira matéria do ICL. Antes de se tornar Papa, Leão XIV, né, o cardeal Prevost até então, compartilhou arquivos que criticavam Trump e Vance, e criticou ele mesmo, criticou diretamente, né? Eu tenho aqui algumas dessas manifestações de chefes internacionais no meu computador, e eu quero mostrar aqui para vocês, porque aqui a gente tem uma ideia da repercussão da nomeação, né? Vou começar pelo Lula, bota na tela para a gente estar aí. O presidente brasileiro disse o seguinte: quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica com o nome de Leão XIV. Desejo que dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos. Não precisamos de guerras, de ódio e de intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo, disse aqui o presidente Lula, saudando a indicação do novo Papa. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo, disse Lula, e que o Papa Leão XIV nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo. Né? Uma mensagem bem posicionada, bem colocada. Aí vamos ver o que disse o Bolsonaro. Tá? Bolsonaro também está aí, compareceu ontem. Só para lembrar a você, o Bolsonaro foi incapaz de fazer uma mensagem qualquer de condolências pela morte do Papa Francisco. Ele estava lá no hospital, quando ele disse, vocês se lembram que a gente colocou isso para todo mundo ver. Ele disse que Bolsonaro costuma se sensibilizar com a morte de algumas pessoas, mas não de todas, porque ele disse sobre a passagem do Papa Francisco. E agora volta com uma saudação quase carinhosa, não fosse a falta de tino dele para coisas como, por exemplo, defesa das suas teses ideológicas, né, que está aqui incrustado no seio aqui dessa mensagem sincera de boas-vindas ao Papa progressista. Ele diz o seguinte: boas-vindas ao Papa Leão XIV. Com profunda fé, respeito e esperança, que dou boas-vindas ao novo Santo Padre, sucessor de São Pedro e vigário de Cristo na Terra. E aí vem a hora da pregação reacionária do Bolsonaro. Que a sua missão seja marcada pela defesa inabalável da vida, está tratando de aborto aqui, da família, está tratando do ódio que sente pelos gays, da liberdade religiosa, está tratando aqui do direito, inclusive, de vilipendiar religiões, como, por exemplo, as de matriz africana, que é o que algumas religiões que ele defende fazem, né? E dos valores. Ele considera como valores aquelas crenças deles estapafúrdias que a gente conhece tão bem. Então está aqui a mensagem do Bolsonaro. Pelo menos não foi mal educado agora, né? Como foi insensível lá na morte. E parece que o Bolsonaro tem alguma coisa assim realmente de implicância com morte, porque eu nunca vi tanto palpite errado quando morre alguém, né? Ele é incapaz, parece um psicopata, ele é incapaz de ter qualquer empatia por quem se vai, se não tiver no estrito foco da ideologia dele, né? Essa ideologia fascista dele.
Donald Trump. Donald Trump também tentou pegar uma carona, mas tira aí, Alex, só um minutinho que eu vou explicar essa imagem que está aí. Donald Trump também disse que fica orgulhoso com a indicação de um Papa americano. Gente, só que o Papa já sentou o pau na administração Trump diversas vezes. Então, parece que esse povo da extrema-direita esqueceu certas coisas sobre esse Papa aqui, e o Trump fez uma saudação legal. Agora, o que eu quero mostrar para vocês não é a saudação do Trump, é essa foto aí que eu pedi para o Alex tirar. Olha só que gracinha. Ele aparece aí comendo um bowl, que ele fala aqui, ó, the best taco bowls are made in Trump Tower. É inacreditável. Ele está falando aqui, ó, o melhor taco, os melhores bowls, as melhores tigelas de tacos nos Estados Unidos são feitas onde? Na Trump Tower. Está promovendo, ele, presidente da República, promovendo um negócio dele. Como eu digo aqui, olha, isso no Brasil não pode. Artigo 321 do Código Penal é a advocacia administrativa. Tem muita sorte o Trump de ser americano, porque se estivesse por aqui já estava aí ó, o pessoal impetrando contra ele uma ação do Supremo Tribunal Federal e movendo o mundo para fazer uma investigação parlamentar de impeachment, né? Felizmente ele não mora, felizmente para ele, não mora aqui no Brasil. Ele pode fazer propaganda que ele quiser, ele é youtuber, além de presidente dos Estados Unidos. Agora, com relação à expectativa do Papa sobre a relação com o governo do país natal dele, vamos colocar aqui para vocês algumas poucas coisas aqui que o cardeal Prevost, o atual Leão XIV, o nosso atual Papa, disse aqui sobre o Trump. O Papa é um homem que gosta de internet, tá, gente? Ele não só escreve lá, mas ele também reposta muitas coisas que interessam a ele, marcando o seu posicionamento ideológico, né? Nesse post que está aí, por exemplo, o que ele faz? Ele lamenta, olha assim, ó, como Trump e Bukele usam o Salão Oval para promover deportação ilícita de cidadãos americanos residentes, né? Enfim, para vários países, né? E aí pergunta assim, ó, do you not see the suffering? Você não consegue ver o sofrimento? A sua consciência não fica perturbada? Como é que você pode ficar quieto? Quem pergunta isso é uma pessoa que de vez em quando o Papa retweet, chamado Rocco Palmo. Mas você sabe que a repostagem indica o posicionamento ideológico, né? Indica o posicionamento ideológico. Aí vai aqui um post direto do Papa, tá? Robert Prevost, está aqui a conta dele no Twitter, no X, né, atual X, está dizendo aqui, ó, Cardinal Dolan, por que a retórica, perguntando aqui para um cardeal, por que a retórica do Trump anti-imigrantes é tão problemática assim? Então aqui é uma crítica direta ao presidente dos Estados Unidos, que saudou, eu digo uma vez mais, a chegada do novo Papa ao poder. Pode tirar, Alex, por favor? Aqui você já teve, então, algumas das manifestações internacionais, né? Lula, Bolsonaro, Trump e Companhia Limitada. Ninguém ainda começou a passar o recibo daquilo que parece ser a maior marca desse Papa, que é um Papa profundamente vinculado com as bases da igreja, né? Entre outras coisas, ele conheceu de perto o que é ser latino-americano, porque morou 2 décadas no Peru. Então, ele conhece, sabe do que está falando e espera-se, por isso, ele inclusive é cidadão peruano, norte-americano, cidadão peruano. Espera-se que ele tenha bastante sensibilidade para com países importantes para o clero, como, por exemplo, o Brasil e os vizinhos, demais vizinhos aqui, que são ainda hoje mais católicos do que os brasileiros, né? Gente, 7h30 da manhã, deixa eu dar um recado logo aqui para vocês. É o seguinte, semana que vem o ICL promove a primeira aula magna da nossa segunda turma de pós-graduação. Tá? Anota na sua agenda, porque é bem legal esse curso produzido aqui, emendas produzidas pelo Gessé Souza, em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política, que vale para quem cursar essas turmas de pós-graduação um certificado que representa um título importante para a sua carreira. O tema põe aqui no telão, Alex, por favor. O tema dessa segunda turma de pós-graduação é esse aqui, ó. Por que as elites odeiam o povo brasileiro, né? Uma aula do ICL que vai revelar quem são os verdadeiros culpados pelo atraso do país. É bem legal essa aula
E eu vou sugerir a você que marque logo aí na sua agenda e que, para não esquecer do que vai acontecer aqui, você já faz logo a sua inscrição, é só ir aqui no despertaicl.com.br, deixa lá seu endereço de e-mail e aí a gente vai mandar o convite para você participar dessa aula magna, tá bom? E quero lembrar aqui que pode botar aqui na outra, Alex. Ao fazer isso, você também está ajudando a financiar essa estrutura de comunicação aqui do ICL, que é a estrutura mais democrática que eu já vivenciei nos meus 45 anos de jornalismo. Aqui ninguém pergunta para ninguém o que pensa, o que quer falar, cada qual fala o que quer, assume a responsabilidade pelo que fala, tá? E isso só é possível porque não existe uma relação de causa e efeito entre comunicação, jornalismo e publicidade. É esse o mérito desse sistema de educação, ensino e jornalismo que o Eduardo Moreira inventou no ICL. Então vale super a pena você, só de ir assistir essa aula, você já nos ajuda e muito a financiar a manutenção do projeto de jornalismo do ICL, tá? Então vai lá, despertaicl.com.br, deixa a sua inscrição e você está fazendo algo muito bom para todos nós, inclusive para todos nós da nossa comunidade, tá? Vamos lá começar com o noticiário, gente? Vou mostrar aqui para vocês que, olha, também como destaque do nosso site, o Brasil é um país bem engraçado, né? As pessoas que são grandes devedoras de tributos, por exemplo, muitas vezes elas frequentam reuniões do Lions, elas são vistas como gente muito importante no contexto da comunidade local que frequenta. Dever aqui não é problema para ninguém, a Receita também não cobra, então as pessoas vão ir acumulando dívidas bilionárias, enquanto as pessoas físicas vinculadas a essas empresas vão enriquecendo. É o caso, por exemplo, desta empresa que está aqui também numa matéria que é um dos destaques do ICL. Olha, não é pouca coisa, hein? É a maior devedora de ICMS do Brasil. Quem é essa empresa? Você já vai saber e vai saber agora que ela também está congregando aqui, está promovendo um evento lá fora, lá nos Estados Unidos, e esse evento vai levar um monte de gente importante aqui do Brasil para falar em nome dessa empresa que é a maior devedora, são bilhões e bilhões, tá? 17 bilhões de reais em impostos devidos, está em meio a um processo de recuperação judicial, mas está aí a Refit mandando ver com relação à mobilização de autoridades para a construção do seu networking, né? Ou para a sua atividade de lobby. Kleber Lourenço fez essa matéria para nós aqui no ICL, ele está dizendo o seguinte, olha, que a Refit, que é a maior sonegadora de ICMS do Brasil, vai ser a patrocinadora de um evento marcado para 13 de maio no Hotel Sun Regis, em Nova York. A empresa, que é ligada ao grupo empresarial do advogado Ricardo Magro, deve, olha só quanto, 9 bilhões 140 milhões ao estado de São Paulo e mais 10 bilhões ao estado do Rio de Janeiro, segundo as procuradorias gerais dos dois estados. E esse evento, que eles vão patrocinar lá nos Estados Unidos, vai acontecer em um dos endereços mais luxuosos da cidade, de Nova York. Sabe quanto é que vale a diária lá no hotel? 11 mil reais, no hotel onde a patrocinadora vai hospedar os seus convidados, né? O que mais que a matéria nos conta? Apesar da dívida extensa de tributos e do histórico de prejuízos consecutivos das empresas do grupo, a conferência lá nos Estados Unidos vai contar com a participação de quem? Olha aqui, ó, Tarcísio Freitas, Cláudio Castro, Ronaldo Caiado, todos eles nomes cotados para uma futura disputa presidencial em 2026. Além deles, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e, esse aqui também não me espanta, o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil, também estão confirmados, né? Olha aqui as fotos de todos eles. Vai pegar mal pra caramba. Para os outros não digo, né? Porque essa gente que está aqui, Ciro Nogueira, Caiado, Tarcísio, não se importa muito com o próprio nome. Mas o Barroso, sabe, vai participar de um evento como esse, será que vai mesmo? Vamos ver, né? Como é que é o perfil histórico dessa empresa? Devedora de ICMS e em recuperação judicial. Segundo documentos da Comissão de Valores Imobiliários, a Refit afirma que as suas operações são mantidas com recursos próprios, sem contratação de financiamento. Recurso próprio devendo 17 bilhões, recurso do contribuinte, né, que está financiando. A estratégia de crescimento não é acompanhada por resultados financeiros positivos. E olha que há muito tempo, hein? O grupo está em recuperação judicial e acumula prejuízos sucessivos há pelo menos 16 anos, conforme dados enviados às autoridades reguladoras. Apesar disso, essa empresa ampliou a presença no mercado e hoje responde por 31% do volume de gasolina e de etanol comercializados no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, pagar imposto que é bom, nada. Agora, promover regabof internacional, aí pode, né? Aí tá tudo certo.
Vamos falar um pouquinho mais sobre o Papa, gente? Quem é o Papa? Quem é o Papa novo que foi eleito aí? Por que que os progressistas estão tão animados com esse Papa? Um Papa, né, bonitão, 69 anos de idade. O Papa é quase da minha idade, sabe? Provavelmente eu não verei outro Papa, né? Não estou com pressa também não, tá bom? Mas está aí o novo Papa chegando. Isso aí já é a missa de hoje, né, Alex? Ele chegando Era a lá imagem na de missa. ontem mesmo. A sua imagem de ontem. Ele está Isso. nesse momento, não sei se já começou ou não, mas ele está para presidir a missa agora lá na Capela de São Pedro, no Vaticano. Eu vou checar isso aqui e já retorno com a informação para vocês se essa missa já... Acho que já começou, sim. Eu vi referências a isso agora há pouco aqui em sites lá da internet. Mas está aí o novo Papa. Então, quem é o novo Papa? Olha só, ele passou a vida entre os Estados Unidos, onde nasceu, o Peru e o Vaticano. Vamos ver qual é a trajetória dele nessa matéria do UOL. Diz o seguinte, olha, Prevost nasceu em Chicago, Illinois, no dia 14 de setembro de 1955. Eu nasci em 61, estou quase da idade do Papa já, hein? Ele é filho de um homem chamado Luiz Prevost, de ascendência francesa e italiana, portanto, a condição de imigrante não é estranha, né, à cultura desse Papa. E a mãe dele se chamava Mildred Martinez, ela é de família espanhola, né? Dedicado aos estudos, Leão é formado em matemática, filosofia e teologia, né? É multiprofissional a formação acadêmica do Papa. Dedicado aos estudos, Leão é formado em, já li isso aqui, segue aqui, olha, aos 27 anos, ele vai estudar na Itália, aperfeiçoou os conhecimentos religiosos e linguísticos, ele fala um italiano escorreito, como a gente viu ontem pela primeira saudação dele, né? E acabou se tornando doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, em Roma. Aos 30 anos, foi viver no Peru. Ele mudou-se para lá em 1986, 3 anos depois de se tornar sacerdote, passou por Piura e Trujillo. Em sua estada de 20 anos no país, ele tornou-se fluente em espanhol, atuou como missionário, pároco, professor e, por fim, bispo. Ao longo da trajetória, acumulou um profundo conhecimento na Igreja da América Latina e obteve também a cidadania peruana. Em 2014, era nomeado pelo Papa Francisco e, na época, o Prevost era um grande admirador do antecessor dele e ainda atuava como administrador apostólico no Peru. Serviu a mais de 1 milhão de católicos, 110 presbíteros, 22 irmãos e 158 religiosas consagradas em 50 paróquias do Peru. Durante esses 9 anos em que passou lá como bispo, ele enfrentou uma crise. Em 2023, 3 mulheres acusaram ele de acobertar casos de abuso sexual que teriam sido cometidos por 2 padres. A investigação, no fim, acabou não sendo concluída pelo Vaticano, mas a diocese, que foi liderada por Prevost, sempre negou o acobertamento. E isso aqui acabou criando uma mácula que fez com que ontem, né, movimentos feministas e identitários viessem aqui expor a sua frustração com a sua nomeação por causa desse episódio aqui, né? Eu preciso lembrar aqui também que o Papa Francisco, logo depois de eleito, foi acusado de ser uma espécie de X9 da ditadura argentina. Ele teria até dado informações que levaram à prisão de um núcleo na periferia de Buenos Aires, o que depois se comprovou não ser verdade. A polêmica continuou. Então, toda nomeação de Papa tem um senão aqui. O senão aqui é essa anotação de que ele teria protegido padres que abusaram sexualmente de fiéis lá no Peru, né? Panunzio? Oi, Alex. A primeira Fala. missa dele terminou faz 10 minutos. Ótimo, boa informação. Então tá aí, já celebrou a sua primeira missa, né, como chefe da Igreja Católica. Depois a gente dá os detalhes para você sobre como é que foi essa missa, né? Olha só, antes de ser eleito Papa, o Prevost estava servindo lá na Cúria Romana. Ele ocupava o cargo de prefeito do dicastério para os bispos. E nessa função conheceu de perto toda a estrutura da igreja, portanto está familiarizado com ela, e participou como protagonista da escolha e nomeação de bispos em todo o mundo. Durante a internação do Papa Francisco, ele teve um papel muito importante. Liderou orações públicas no Vaticano pela recuperação do então líder da igreja. E também faz eco com o Papa Francisco em relação ao seu discurso ambientalista. O UOL assinala que ele alertou sobre as mudanças climáticas. Em novembro do ano passado, durante um seminário lá em Roma, ele afirmou que é hora de passar das palavras à ação. O domínio sobre a natureza, tarefa que Deus confiou à humanidade, segundo ele, não deve se tornar tirânico. Deve haver uma relação de reciprocidade com o meio ambiente, afirmou ele, segundo o Vatican News, que é o órgão oficial de informações do Vaticano. Tá bom, gente? Olha, e como é que foi a primeira manifestação do Papa, né? Os progressistas, como eu disse, eu, por exemplo, gostei. Eu sou ateu e progressista. Não tenho nada contra a religião de ninguém.
Para mim, sou ateu, não sou um ateu fundamentalista. Aliás, isso não é uma característica de nenhum ateu, né? Mas é importante citar que o chefe da Igreja Católica tem uma grande ascendência não só sobre os fiéis da Igreja Católica, mas ele também é um ente importante, porque embora seja o menor Estado do mundo, o Vaticano também é um Estado, né? E tem lá o chefe de Estado, que é o Papa. E o Papa tem voz entre chefes de Estado do mundo, quanto pela função institucional que ele tem, quanto pela importância do que diz, pois fala em nome de 1,5 bilhão de pessoas, né, que habitam esse nosso planeta aqui. E por onde foi que ele começou ontem? Começou por onde o Papa Francisco parou. Começou citando a paz, e citou tantas vezes, né, e dizendo que é uma coisa complicada para o mundo, né? Olha só, para o especialista Francisco Borba, diz aqui a reportagem do G1, a ênfase do Papa Leão na defesa da paz é um reflexo do momento histórico que nós estamos vivendo, com mais guerras do que quando o Papa Francisco fez a sua saudação inaugural em 2023. Mas olha, é de se assinalar aqui que ele carrega uma referência a Francisco no nome e ele pega o discurso a partir do último capítulo e continua. Portanto, ele segue com essa linha. Se fosse um Papa conservador, provavelmente teria ontem subido ao púlpito lá e falado sobre a família, sobre os valores católicos, os valores cristãos, mas não foi nada disso que aconteceu. Então, olha, esperem uma atuação progressista desse Papa. Um Papa jovem, vai ter uma longa vida, espera-se, né? E vai continuar fiel aos compromissos iniciados aí na linha do Francisco, né? Como eu falei, está aqui, olha, a informação de que o Trump elogiou a indicação desse Papa. Essa aqui eu peguei no jornal Valor Econômico. A mensagem do Trump foi a seguinte: parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Eles vão trocar tapas durante os próximos 3 ou 4 anos aí, com certeza, tá? Uma outra informação aqui sobre o Papa é que ele pertence à Ordem de Santo Agostinho, né? Mas como os papas agostinianos são raros, esse é o segundo Papa agostiniano, eu queria mostrar para vocês um arquivo aqui do site Hora Jurídica, HJUR, sobre essa ordem, a Ordem de Santo Agostinho. Vamos ver o que são os agostinianos? Olha só, aqui a matéria fala sobre as origens e a história dessa ordem. A Ordem de Santo Agostinho é uma ordem religiosa católica de frades mendicantes que seguem a linha do pensamento de Santo Agostinho. Seus membros são denominados frades agostinianos ou simplesmente agostinianos e podem ser tanto sacerdotes ordenados quanto religiosos não ordenados que fazem apenas os votos de profissão religiosa. A formação oficial da ordem remonta a 1243, quando o Papa Inocêncio IV emitiu a bula Incumbit Nobis, convocando numerosas comunidades eremitas da Toscana a se unirem em uma só ordem religiosa. Essas comunidades seguiam a regra e a forma de vida determinadas por Santo Agostinho, um bispo norte-africano que viveu entre 350 e 430 depois de Cristo e que até hoje é um dos filósofos mais importantes da Igreja Católica. Essa é a ordem a qual pertence o Papa, cuja missão e carisma são os seguintes. Olha, o carisma agostiniano tem suas raízes no lema da ordem: uma só alma, um só coração para Deus, expressão que reflete o ideal de vida comunitária proposto por Santo Agostinho, em que os membros buscam viver em profunda unidade e fraternidade. Os agostinianos têm envolvimento especial com as atividades de educação e assistência social e a ordem é mantenedora de diversas instituições educacionais em todo o mundo, com presença particularmente forte na América Latina. Os frades procuram viver unânimes, tendo um só coração, uma só alma para Deus, porque consideram a concórdia como a primeira finalidade da vida em comunidade, tá? Então essas são as informações da ordem do Papa, né, cujo emblema, cujo brasão é esse que você está vendo aqui, na matéria, põe na tela para nós, Alex, por favor, na matéria do HJUR, tá? Temos assuntos mais mundanos para tratar do que a eleição do Papa. Ontem o governo continuou tentando reagir, né, à enxurrada de críticas na internet, articulada pela extrema-direita, e também, digamos aqui, né, pela lerdeza do governo em dar conta de brecar esse esquema de roubalheira que houve lá no INSS, né? Mas ontem o governo reagiu, né? E 2 pessoas importantes saíram para explicar o que está se passando de verdade. O diabo é que quando alguém mente, essa mentira ganha uma repercussão nacional, como consegue, por exemplo, esse deputado Nicolas Ferreira, é muito difícil sair das cordas, né? Restabelecendo a verdade, como você vai ver agora. Mas é louvável que dessa vez CGU e AGU
tenham vindo a público para explicar coisas que têm que realmente ser explicadas. Vou começar pelo advogado Jorge Messias, advogado-geral da União. Roda para nós, Alex, por favor. Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior. Foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar esta fraude, mas eu quero dizer para vocês que também não foi fácil. Todos aqui sabem, profissionais de imprensa, até porque está publicado no nosso relatório de transição, a situação lamentável que nós encontramos no INSS. Uma autarquia previdenciária desmontada, sem servidores públicos, sem sistema. Eu quero dizer uma coisa aqui que as pessoas não se dão conta, mas que, na minha opinião, e gostaria que vocês apurassem, eu vi realmente, eu acho até que a imprensa divulgou algo sobre isso pela manhã, a partir de um vazamento de informações sigilosas, e é importante que isso seja apurado, mas a autarquia previdenciária, o INSS, ela trabalha com uma tecnologia fundamental, que é a tecnologia suportada pela Dataprev. A Dataprev, ela é a empresa de tecnologia que dá suporte à Previdência Social. Eu queria que vocês lembrassem que a Dataprev, ela estava incluída pelo governo Bolsonaro na lista de desestatização. Esta empresa, ela foi desmontada para ser vendida pelo governo anterior. É isso mesmo. A Dataprev, as coisas foram muito facilitadas, né? Porque realmente o Bolsonaro arrasou, não só o INSS, mas ele era uma... Ele prometeu, inclusive, em março do ano em que tomou posse, Bolsonaro, na sua primeira viagem aos Estados Unidos, prometeu que antes de começar a construir alguma coisa, teria que destruir tudo que está aí. E cumpriu a promessa, porque ele não construiu nada, mas ele destruiu bastante. Não conseguiu destruir o SUS, porque teve a intercorrência aí da pandemia, mas no INSS, no IBAMA, onde havia algum controle, controle ambiental, controle de correção contra a corrupção, ele arrasou as estruturas e aí, né, criou a condição para que eclodissem esses esquemas aí, porque a gente sabe, né, que quando você tem a umidade insalubre da corrupção, o bolor decorrente dela, né, o bolor da corrupção surge mesmo e nasce e toma conta da máquina pública. Foi o que aconteceu. Agora, digo aqui para vocês, a minha opinião não mudou em relação a isso. Demorou demais para o governo Lula tomar as medidas que estão sendo anunciadas agora e por mais que a máquina tenha funcionado, sabe, não se explica um ano de lerdeza com bilhões sendo tungados por aí. Outra questão importante sobre isso, né? Outra questão bem importante. O que é que está sendo dito por aí? Nas redes sociais, parece que acabou o mundo, porque o que se diz é que houve 90 bilhões de prejuízo para os aposentados do INSS e essa soma é absolutamente fantasiosa. A soma inicial estimada pelo próprio governo é de 6 bilhões e 300 milhões, mas até agora só 2 bilhões e meio foram comprovados. E por quê? Porque existe aqui, no meio desse bolo de gente que foi tungada, existe também gente que se associou legitimamente. O governo não conseguiu distinguir ainda o que é falso e o que é verdadeiro. Em todo caso, foram tomadas já algumas providências para estancar a roubalheira. Eu vou mostrar para vocês aqui na manchete, também mais uma manchete do UOL, que o INSS já determinou o bloqueio dos descontos consignados para os beneficiários das aposentadorias, né? O presidente do INSS, que agora se chama Gilberto Waller Jr., determinou o bloqueio de descontos no empréstimo consignado, que isso aconteceu no dia de ontem. Em despacho, ele escreveu que o bloqueio dos benefícios para a averbação de novos descontos de empréstimos consignados estava determinado. E essa determinação, segundo ele, é válida para todos os segurados do INSS, independentemente da data de concessão do benefício. Aí fica a pergunta aqui, por que não fez isso em julho do ano passado, né? Se com uma canetada resolveu, então aí, filho, não tem jeito, tá? Não tem explicação. Deveria ter sido feito isso lá para trás. Ou o governo não deu atenção, ou tomou de barato, ou então tinha gente corrupta mesmo envolvida na conformação dessa quadrilha de ladrões aqui que vieram assaltar os aposentados brasileiros, né? Outro que saiu em defesa ontem do governo, explicando as coisas como são realmente, devolvendo, né, a esfericidade ao planeta Terra, que na Terra plana é bem diferente.
Mas, enfim, o planeta esférico tem realmente o problema, mas o valor do problema ainda está para ser arbitrado. Vamos ouvir o que disse o Vinícius de Carvalho, o controlador-geral da União. É hora de tratar tudo às claras. Pelas investigações, essas associações de fachada começaram a surgir em 2017 e as fraudes se aprofundaram a partir de 2019. Esquemas assim crescem com o passar do tempo, com a ideia de impunidade. Por isso foi tão importante descobri-lo e proteger nossos aposentados e pensionistas. Outro ponto importante a ser esclarecido. Estão dizendo por aí que tem mais de 90 bilhões de reais de fraude. Isso não é verdade. O valor se refere ao total de consignados feitos no país em 2023. Consignados são empréstimos que as pessoas contraem com os bancos. Isso não tem nada a ver com as investigações. E os 6 bilhões, o que são? Esse é o valor descontado de aposentados por entidades associativas. O governo também está investigando em quantos desses casos o desconto associativo foi feito de forma irregular. Mas é correto afirmar também que muita gente autorizou esse desconto. Gente que é associada a entidades de aposentados. Mas, Vinícius, o que está sendo investigado? Essa é uma pergunta importante e direta e tem que ser tratada da mesma forma. São os casos onde essas entidades fizeram descontos não autorizados pelos aposentados. Estamos investigando quem são as pessoas culpadas, quanto desviaram e como irão pagar pelo seu crime. A Polícia Federal também segue investigando e tenho certeza, os culpados serão punidos. Pois é difícil explicar depois que as coisas já aconteceram, né? Mas tem que fazer isso, tá? E tem que fazer sem frescura, sem grandes truques de edição. Agora, vocês viram aí que o Nicolas criou uma espécie de etiqueta dos vídeos, né? Plano fechado, todo mundo bem arrumado, cenário clean, né? Nada de vinhetas rocambólicas, nada disso. Então, tá aí a estética da crise digital, né? Sempre que o governo está de um lado e a oposição está do outro, vocês podem ver que alguma coisa acaba surgindo em comum, que é a indumentária, a posição, o jogo de luz, essa coisa toda. Mas eu gostei de ver, principalmente o Jorge Messias, que faz aí uma gravação em que ele aparece com uma figura humana, né? Aparece com um olhar dividido entre a câmera e o público, que certamente estava vendo ele falar sobre isso, e fala sinceramente, fala como fala qualquer pessoa. É muito bom quando a gente vê alguém se manifestando espontaneamente, principalmente quando tem mesmo que se manifestar, porque é obrigação desses caras explicarem por que o governo não conseguiu fazer nada, tá bom? Quero voltar aqui ao noticiário do Papa, não só pela importância dele, mas também mostrar uma curiosidade para vocês. Ontem, a Câmara dos Deputados pisou na bola feio aqui na saudação ao novo Papa, tá? Eu estou mostrando para vocês, está aqui no site Metrópolis, a tuitada. Olha só, a Câmara dos Deputados, tá? Ou seja, é o tweet oficial do Hugo Mota, só que a mensagem, presta atenção aqui, ó, presidente da Câmara, deputado Hugo Gloss, disse esperar que o novo Papa Leão XIV continue o legado de tolerância, diálogo e conciliação do Papa Francisco. Presidente da Câmara, Hugo Gloss, no perfil da Câmara dos Deputados. Você sabe quem é o Hugo Gloss? Deixa eu procurar ele aqui no Twitter para a gente dar uma olhada aqui. Você vê que o tempo está tão pequenininho que não vale a pena. Depois você olha aí, o Hugo Gloss é um personagem da internet. Você sabe quem é ele, Alex? Ele é um influenciador que tem uma página de fofoca na internet. Pois é. O presidente da Câmara, Hugo Gloss, um influenciador de fofocas, né? Curioso isso aqui. Vocês querem ver de novo? Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Cadê o tweet dele? Tá aqui no site do Metrópolis. Tá aí, ó. Leia. Provavelmente o assessor do Hugo Gloss da Câmara perdeu o emprego depois disso aqui. O presidente da Câmara, deputado Hugo Gloss, disse esperar que o Papa Leão XIV continue o legado de tolerância, diálogo e conciliação do Papa Francisco. O novo líder religioso foi escolhido hoje. Legal, né? Gente, como é que os caras... Oi, fala, Alex. Tem o ilustra da primeira missa... Vamos lá, Papa. mostra pra Aqui, gente. Vamos mostrar a primeira missa do Papa. Tá aí, olha só que bonito, todos os cardeais aí e os bispos, né? É a missa dos bispos. E aí entra o Papa Leão XIV. Fica imaginando aqui, Alex, como é que deve ser esse primeiro dia, né? Toda essa pompa, o cajado, né? Enfim, a estola. Ele veio sem estola aí? Não dá para ver daqui. Mas, enfim, toda a indumentária, o ritual, né? E imagina como é a noite de um homem que, entre 113 cardeais, foi escolhido para chefiar, provavelmente durante muito tempo, porque vai ter vida longa e ele é muito novo, né? Sim. Então, esse Papa promete ser
Não sei, viu, Alex? Da minha vida, talvez seja o último. Eu já estou no 4º ou no 5º, mas provavelmente com a idade que tem, porque ele é pouco mais velho do que eu, né? Daqui a pouco está o Papa me chamando de senhor, por causa da idade. Vamos ver aqui o noticiário internacional, gente, que eu fiquei devendo lá no começo do programa. Todo o noticiário internacional também voltado aí para a celebração do Papa, da primeira missa, essa coisa toda. Começo aqui pelo Washington Post, vai ser rapidinho hoje, porque nós temos só 3 minutinhos para isso. Leão XIV celebra a primeira missa como Papa. Vamos ver outras manchetes aqui dos jornais. Olha só, uma apresentadora da Fox News foi nomeada... Fox News, né? O Trump só nomeia gente da Fox News lá. O secretário de defesa dele é um jornalista da Fox News. Mas dessa vez, a apresentadora se chama Jeanine Pirro, como procuradora interina nos Estados Unidos, em D.C., né? E, enfim, essa aqui é a principal manchete. A guerra da Índia e Paquistão está no radar do jornal também. E essa é, então, a capa do Washington Post, que eu considero o jornal mais importante dos Estados Unidos hoje. Na capa do New York Times está aqui, outra vez, olha, Leão XIV ascende, né, sobe para liderar a Igreja Católica. O pontífice já celebrou a missa, os jornais já atualizaram a manchete aqui. Aí vem um currículo do Papa, né? E Papa, o Papa está em todos aqui hoje no New York Times, né? E precisa lembrar que nos Estados Unidos só 20% da população é que são católicos, né? Seguem os ditames da Igreja. No Guardian, a mesma coisa, está aqui a capa para vocês, olha, Leão XIV celebra a primeira missa como pontífice na Capela Sistina, e aqui uma recusa do governo dos Estados Unidos, para sorte, hein, da Índia e do Paquistão, parece que os Estados Unidos não vão se meter nessa encrenca aí, tá? Que é uma encrenca boa, né? Encrenca é uma guerra entre irmãos, uma guerra meio fratricida. O que disse o J.D. Vance, que é o personagem mais abominado pelo Papa nas tuitadas que ele dá? Não é da nossa conta essa guerra, disse Vance, que os Estados Unidos não vão intervir no conflito da Índia com o Paquistão. Ou seja, não tem nada que fazer lá mesmo, né? Embora a Índia, hoje, esteja no centro do foco geopolítico dos Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos pretendem construir uma nova aliança a partir, principalmente, do mercado indiano e do parque industrial indiano, para tentar sobrepujar a China. Só que as notícias que vêm da China não são boas para o governo dos Estados Unidos nesse isolacionismo, porque a principal barreira que tentaram erguer logo desde os primeiros dias foi a barreira tecnológica, impedindo a China de comprar chips produzidos por empresas americanas para construir complexos de inteligência artificial. E agora, gente, a China avisou que conseguiu desenvolver chips, né, e que talvez superem em eficiência as placas da NVIDIA, que é a empresa americana que hoje provém o hardware das inteligências artificiais. Então, quer dizer, a cada passo que os Estados Unidos dão no sentido de tentar construir uma verdadeira barreira em volta, não mais a barreira da China, mas a barreira em volta da China, uma barreira comercial, os chineses dão uma catracada nos Estados Unidos e anunciam mais um avanço, né? Até porque, olha só, a partir daqui, com a guerra ideológica que se estabeleceu aí, os chineses vão tentar suprir todas as carências deles, quer dizer, vão tentar substituir as importações por produtos feitos nacionalmente, e eles têm um grande conjunto de cérebros, tem cérebros inclusive formados no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, e certamente vão logo anunciar muitas outras coisas no campo da tecnologia. Por último de tudo, vou falar aqui sobre o Dia da Vitória, que foi comemorado ontem, lá na Rússia. Lula foi para lá, está aqui a informação, dessa vez foi uma festa esvaziada, né? Está aqui o Lula com o Trump, e por ter sido esvaziado, com o Putin. Está aqui na manchete, olha, Lula celebra o Dia da Vitória na Rússia em evento sem potências ocidentais. Por que elas não vieram? Vamos ver aqui. Lula assistirá ao desfile do Dia da Vitória na Praça Vermelha. O governo de Vladimir Putin aproveita o 9 de maio para demonstrar força e exibir o poder bélico russo com desfile militar e exposição de armamentos, tudo isso hoje. Segundo o Kremlin, 29 chefes de Estado estrangeiros estarão presentes, mas nem todos os nomes foram divulgados. O convidado de maior relevo, de maior importância, é justamente Xi Jinping, lá da China. E daqui das Américas foram o Nicolás Maduro e também o Miguel Díaz-Canel, que é o atual presidente de Cuba, tá bom? Com isso eu encerro as notícias dessa semana, esperando que você tenha um ótimo fim de semana, que se você mora aqui pelo centro-sul do país, aproveite bastante o fim da sexta e o começo do sábado, porque vem aguaceiro e frio por aí, e descanse bastante. Amanhã nós vamos estar aqui, gente, olha, amanhã não, segunda-feira estamos aqui de novo, pontualmente às 7 horas para ver como é que o mundo se comportou durante o fim de semana e o que nós temos de novidade para você.
Descansa bastante. Aproveite seu fim de semana. Um abraço, obrigado pela audiência e até segunda. Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores, as pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo.